Bom, essa aqui é a primeira aula da playlist de Python básico. Eu peço que sigam, curtem e compartilhem, que vão me ajudar demais com isso. E eu sou o Tainan e aviso que vocês não vão precisar baixar nada na máquina de vocês, porque a gente vai usar um ambiente de desenvolvimento online, que é o Google Colab. Então vocês não vão precisar baixar o Python e nenhuma IDE na máquina de vocês. Bom, o que é o Python, né? O Python é uma linguagem de programação que é uma das mais usadas atualmente, já faz um bom tempo que vem sendo uma das principais. E o que é uma linguagem de programação? É uma forma de você se comunicar com a sua máquina, né? Seja PC, notebook, até celular. Quando você está programando, você está usando a capacidade computacional da sua máquina para realizar cálculos e assim desenvolver projetos e resolver problemas, realizar tarefas para você. Então, isso é uma linguagem de programação. Existem várias, muitas mesmo. E quando uma linguagem ela é criada, o seu criador, os seus criadores fazem escolhas. Várias escolhas são feitas, né, durante o desenvolvimento. Porque você vai abrir mão de legibilidade em troca de mais velocidade, de um acesso com maior controle sobre o hardware, ou não. São escolhas que são feitas. Então, Python é uma linguagem que se caracteriza pela sua simplicidade e legibilidade. Outras linguagens são mais rápidas que Python, como C. C consegue acessar o hardware do computador de uma forma muito mais robusta que o Python faz. Só que, em compensação, o tempo de aprendizado em Python é menor. Você consegue escalonar mais rápido, evoluir mais rápido dentro dessa linguagem. Por isso que ela é uma das principais da atualidade. E ela também se destaca por ser uma linguagem de alto nível e dinâmica. Esses dois termos eu vou explicar mais pra frente aqui na aula, mas eu quero que vocês guardem essas duas informações. E por que aprender Python, né? Como eu já disse, é uma das linguagens mais utilizadas atualmente, principalmente na área de ciência de dados. Quando você tem um banco de dados, você tem dados que você quer extrair informações para auxiliar na tomada de decisões, seja de empresas ou de algum trabalho acadêmico, e você pode usar o Python para realizar essas tarefas de ciência de dados. Além disso, tem a parte de inteligência artificial, como Machine Learning, Deep Learning e classe meta-heurística, que, para quem não conhece, são algoritmos de otimização. Também na parte de desenvolvimento web e no desenvolvimento de automações. Bom, como eu tinha falado antes, Python é uma linguagem dinâmica e de alto nível. Por ela ser dinâmica, Python se caracteriza muito por permitir que tipos de variáveis sejam alterados em tempo de execução. O que é uma variável? Primeiro de tudo, é uma parte da memória da sua máquina que você armazena uma informação ali. Essa informação você pode manipular, transformar ela para realizar alguma atividade. Só que essas variáveis elas vão armazenar tipos diferentes durante o seu código. Podem armazenar tipos diferentes de dados. O que não acontece em outras linguagens. Outras linguagens como C se caracterizam por ser uma linguagem estática. Você tem que definir o tipo da variável e aquele tipo não muda durante a execução. Um exemplo mais prático. Você define que uma variável vai conter um valor numérico, um número, por exemplo, o número 10. Durante o código em Python, você pode mudar isso, e dentro dessa variável agora ela vai ter um nome, tipo José. Isso em outras linguagens que se caracterizam por serem estáticas, não vai funcionar, não é permitido. Mas em Python é totalmente permitido. Outro ponto também é a ligação de variáveis ou valores a valores ou objetos ocorre em tempo de execução, não em tempo de compilação. Para quem está começando agora, não se preocupe com o conceito de objetos. Objetos é uma parte da programação mais avançada para a programação orientada a objetos. Mas de forma bem resumida, em muitas linguagens, como na linguagem C, você tem a compilação, que acontece a verificação de erros, e depois você tem a execução do código.
Em Python não. A execução ela já ocorre direto no código-fonte. Além disso, as funções em Python são tratadas como objetos. O que é que isso quer dizer, né? Você pode atribuir uma função a uma variável, você pode passar uma função como parâmetro para outra função. Então, você pode pensar que uma função ela é mais maleável em Python. Ela tem uma aplicabilidade maior durante todo o seu código, durante todo o seu script. As funções, elas são pecinhas que você pode ir manipulando elas ao longo do código. E o que são funções, né? Funções são blocos de código que vão executar tarefas para você. Normalmente são pequenas tarefas que você faz. Pequenas tarefas que você vai precisar fazer várias vezes. Aí, para não ficar um código repetitivo em que você sempre vai escrever a mesma coisa, você define isso uma vez e vai chamando isso ao longo do seu código. Você convoca essa função, esse bloco de código, para executar alguma tarefa. Isso é uma função. E em Python, elas são tratadas como objetos. Você pode passar como parâmetros para outras coisas dentro do seu código. Além disso, por Python ser uma linguagem dinâmica, ela se destaca pela modificação em tempo de execução. Atributos podem ser adicionados dinamicamente. Novamente, aqui envolve o conceito de programação orientada a objetos. Para quem está começando agora, não se preocupe. Para quem tem interesse em aprender mais, isso aqui quer dizer que você pode definir uma classe vazia e depois ir adicionando elementos a essa classe. Tá? Essa parte de classe é programação orientada a objetos. Para quem está começando agora, não se preocupe. Além disso, o Python também tem a questão que facilita a prototipagem, né? Que é o desenvolvimento de ideias iniciais mais rapidamente. Certo? Conduzir pelo menos o processo inicial de projetos, fazendo em Python, você tem uma prototipagem muito mais rápida. Além disso, Python é uma linguagem de alto nível, né, que eu já tinha comentado. Por ela ser de alto nível, ela tem uma sintaxe simples e legível. O que é esse nível de uma linguagem, né? Você pode pensar que é a proximidade que essa linguagem tem com o hardware da máquina. Python é uma linguagem de alto nível, isso quer dizer que ela está distante do seu processador. A comunicação entre a linguagem e o processador ela é distante. Já em outras linguagens como C, Assembly, elas têm um contato mais direto com a máquina. Então é um trabalho muito mais robusto. Só que isso, em compensação, quando você tem um contato mais direto com o hardware, a sintaxe tende a sintaxe aos comandos, tá? O que você escreve de programando tende a ser mais difícil de compreender, não é tão legível. Isso foi uma das escolhas durante o desenvolvimento do Python. Se optou por ter uma linguagem mais distante do processador, mas que fosse mais simples, legível e que ajudasse no aprendizado de quem está estudando. Outro exemplo também, nessa parte do alto nível, seria a brincadeira do telefone sem fio, certo? O Python, ele seria o seguinte, tem várias pessoas brincando de telefone sem fio. Tem a primeira pessoa da ponta, que são os comandos da sintaxe do Python, e tem a última pessoa da ponta da brincadeira, que é o processador. Entre essas duas pessoas tem muita gente. Então, o controle do que sai do início e chega na máquina, no hardware, é pouco, sabe? Você não tem controle do que vai ser passado entre as pessoas. Já em uma linguagem de baixo nível, existem poucas pessoas entre a inicial e a final. Então você tem um controle maior da informação que é transmitida. Então você tem um contato maior com o hardware, certo? Além disso, por ser de alto nível, Python tem uma portabilidade entre sistemas operacionais. Quer dizer que o mesmo código pode ser executado no Windows, no Linux, no Mac, sem você ter que fazer grandes alterações no código. Também tem um gerenciamento automático de memória. Aqui também envolve aquele conceito de programação orientada a objetos. Aí, novamente, para quem está começando, não se preocupe. Para quem tem interesse, isso aqui quer dizer que Python consegue enxergar um objeto que não é útil e libera essa memória. Ele consegue identificar o que não é mais utilizável e isso
libera automaticamente a memória. Então isso otimiza o processo. Isso aqui é relacionado para os objetos, tá? E por fim a biblioteca padrão é extensa para diversas aplicações, né? O que é essa biblioteca padrão? Em muitas linguagens, até para executar comandos simples, você tem que importar uma biblioteca. Uma biblioteca é um pacote com comandos lá dentro que você não conseguiria realizar esses comandos se não invocasse essa biblioteca. Em Python, a biblioteca padrão, né, ou seja, o que você consegue fazer sem importar uma biblioteca é muito mais extenso do que em outras linguagens. Isso aqui facilita muito, principalmente o aprendizado, porque você não precisa se preocupar em pesquisar em qual biblioteca está determinado comando mais simples, né, os comandos mais simples. Já em outras linguagens, você tem que estar sempre importando várias bibliotecas para executar tarefas. Já em Python, não. A biblioteca nativa, a padrão, já é bem extensa. Isso é uma característica de uma linguagem de alto nível. Bom, eu encerro aqui. Obrigado pela atenção.